Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre política. E sobre esse assunto eu converso com Fernando Chagas, cientista político. Tudo bem, Chagas? Seja bem-vindo. Olá, um abraço a todos, em especial aos nossos espectadores. E também converso com Rodolfo Amaral, especialista em finanças. Tudo bem, Rodolfo? Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite, Roberto, boa noite, Chagas. Para mim é um grande prazer estar de volta aqui ao seu programa para poder debater assuntos de interesse de todos nós. Falar sobre o que está acontecendo durante essa semana. Tem bagunça no PSL, é isso? Bastante. Nessa semana, o presidente Jair Bolsonaro, propositalmente, já indicou que queria deixar o PSL. Ou ele tomava definitivamente o comando do PSL, ou deixaria. Fica muito difícil, apesar das tentativas, ele tomar o comando do PSL. A tendência dele hoje é de saída. De saída ou para o novo partido, o DN, que pode se tornar conservador, ou para o Patriotas. De qualquer forma, eu vejo uma jogada de risco, porque se ele sair, ele não vai poder levar os deputados. Se levar os deputados, provavelmente esses deputados vão sofrer uma ação de tomada de mandato. Então vai viver uma situação jurídica num momento eleitoral delicado, que são as eleições municipais. As eleições municipais são um trampolim para uma eleição federal. Então eu vejo uma decisão que eu acredito que ele vai tomar, ele deixa o PSL. Acredito mais que ele vá para o UDN e se torne um partido conservador. Mais do que para o Patriotas? Mais do que o Patriotas. É mais fácil ele articular a saída dos deputados sem tomar nenhuma punição do PSL para o UDN, que está sendo constituído agora, do que para o Patriotas, que já está constituído. Porque antes dele ir para o PSL, enquanto ele era candidato, uma das opções era o Patriotas, Era o Patriotas, aí ele optou pelo PSL, mas hoje a briga com o Bivar está muito grande. Por que está muito grande? Isso aí o Rodolfo pode falar até melhor do que eu, que o Rodolfo é bom de contas, né? O fundo partidário. O fundo partidário é determinado pelo número de cadeiras na Câmara Federal. E o PSL, se não me falha, 53, né? Se não me falha a memória, 53. Isso leva tanto para a eleição municipal como para a eleição federal. Por exemplo, o fundo partidário do PSL, que era de 1 milhão, hoje passou para 100 milhões. Então é isso que está em disputa. Só para a gente entender um pouquinho melhor, Rodolfo, qual é o maior motivador da retirada do presidente do PSL? Bom, primeiro eu ainda não acredito que ele saia do PSL, até porque o PSL seria muita pretensão a gente considerar o PSL um partido. O PSL, na melhor das hipóteses, é um saco de gatos que se reuniu em torno de um fenômeno eleitoral num momento atípico do país, que deu certo. Quer dizer, hoje em dia, e o Bolsonaro tem consciência disso, sabe que a imensa maioria dos deputados eleitos, em todos os níveis, não é só na Câmara Federal, tá? Nas assembleias legislativas também, No se Senado. não tiver no Senado, se não tivesse, o Major Olímpio não tinha, a chance seria zero de ser um senador se não tivesse saído a tiracolo com o Bolsonaro. Como vários, né? Como vários. Como vários. Teve governador o que deputado ganhou. aqui, o Bozella, se não fosse no PSL, não seria eleito com a votação que tinha de vereador. E teve governador que ganhou na carona do Bolsonaro. O Dória também, se não tivesse se abraçado com o Bolsonaro hoje, ele nega. Certo? Então, há muitos interesses em jogo em relação a isso. Tem as eleições municipais, tem essa questão do fundo partidário, tem todo aquele glamour que achou que seria alguma coisa diferente, um partido novo, uma forma de fazer política diferente, mas o que a gente viu que a bancada do PSL na Câmara ela não conseguiu se entender. Eles vivem brigando e brigando publicamente, o que não é natural, certo, em partidos mais experientes. Certo? Essas brigas existem, mas entre quatro paredes internas. Essa confusão toda envolvendo os filhos do presidente, vocês acham que esse é o grande motim também? Aliás, o estopim foi esse, né? O estopim, aliás, de tudo, de né? tudo. Eu vejo ali uma família, hidra, né? Eu vejo uma hidra de 4 cabeças, né? Do presidente e dos seus 3 filhos, né? Todos pensam, tem 4 cabeças, mas todos pensam da mesma forma e eles trabalham em conjunto. Então, o que houve? Houve um ataque no Rio de Janeiro ao PSL, pelo deputado Flávio Bolsonaro, e em São Paulo pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que está tentando a baixada nos Estados Unidos. Não deu certo, foram obrigados a recuar. Em São Paulo ele chegou até a tomar
o partido, porém foram na justiça e derrubaram. O Major Olímpio até deu uma declaração esses dias na Rádio Eldorado falando que partido político não é dinastia. Isso. Até para colocar cada um no seu lugar, né? Porque o que o Bolsonaro pensa? Ele não pensa partidariamente, ele pensa no seu clã, ele pensa na família. Ele quer que a família domine todas as situações, partidárias, inclusive o pensamento brasileiro. Ele não esperava encontrar essa resistência, até pelo que o Rodolfo falou. Ele foi um fenômeno, vocês só se elegeram porque eu elegi vocês, então eu mando. Os deputados não pensam assim. E ele mexeu em dois núcleos muito fortes e que têm seus interesses, que é o do Rio de Janeiro e de São Paulo. Não deu certo, então ele deu um ultimato. Até agora não conseguiu tirar o partido do Bivar. Se não tirar o partido do Bivar, considerando tudo que o Rodolfo falou, eu acredito, como ele é intempestivo, né, ele é impulsivo, ele não raciocina, ele não é estratégico, ele toma decisões. Eu acredito que ele deixa o PSL. Um acredita que deixa o PSL, o outro não acredita. Você não acredita, né, Eu não Rodolfo? acredito nem tanto por ele, eu não acredito por interesse dos próprios deputados. Você acha Porque que o PSL não deixaria ele sair? Porque eles vão acabar ficando órfãos, certo? Porque por mais que o Bolsonaro tenha tido um desgaste muito forte, e isso é inegável em função dos pronunciamentos dele, do episódio envolvendo o filho, que esvaziou o discurso, de certa forma, dele moralista e tudo mais, por mais que isso tudo esteja acontecendo, certo? Você ficar num partido que não tem ninguém e que você pretende, uma boa parte desses deputados querem ser candidatos a prefeito. Tá? O Bozella já anunciou que quer ser candidato a prefeito em Santos. Quer dizer, que explicação eu vou dar para o eleitorado? Eu fui para o PSL com um determinado motivo e no meio do caminho deu tudo errado, eu agora estou isolado. Então, é que no Congresso Nacional, quem acompanha, eu acompanho isso há 35 anos, agora até mais próximo, porque a gente já está também com o escritório em Brasília, que esse clima, parece que eles criam esse teatro exatamente para buscar um acordo, um consenso. Então você vê uma hora o presidente da Câmara com um discurso, o presidente do Senado com outro, daqui a pouco eles estão junto com o presidente da República, na semana seguinte um diz que vai casar com o outro, depois eles estão de mal de novo, estão separando. Isso faz parte daquele teatro chamado Congresso Nacional, que acaba desviando a atenção. E esse talvez seja o grande problema do Brasil hoje. Você acha que hoje a política está mais para um teatro ou mais para um circo? Não, eu acho que já passou do circo, né? Realmente. Mas o problema, eu diria que piorou, porque ele não foi só do Congresso Nacional. A mídia, uma parte da mídia, uma parte poderosa da mídia embarcou nessa canoa para atacar o presidente da República ou contra-atacar o presidente da República. De repente, endeusou o Rodrigo Maia na Câmara, como se não tivesse sob suspeição de uma série de casos, o próprio presidente do Senado. Então, ficou aquele teatro que hoje mais a gente não sabe mais no que acredita. Tá? Os grandes temas nacionais, eles estão sendo absolutamente ignorados do ponto de vista da opinião pública. Mas, Rodolfo, eu que acredito também é parte de responsabilidade do presidente. O presidente, sabendo que a economia não vai se recuperar rapidamente, e aí não é culpa do Bolsonaro. Se pusesse o Bill Gates ali, não conseguiria recuperar a economia de um dia para o outro. Mas ele, sabendo disso, ele partiu muito para a pauta dos costumes e para uma pauta muito conservadora. E começou a se divertir com isso e entreter o seu eleitorado. E o Congresso, por outro lado, rapidamente tomou esse vazio. Só que o Congresso não tem essa força. Fernando, eu costumo dizer o seguinte, um grande problema brasileiro, eu vou resumir num sentido só. Nós acabamos de fazer um estudo de 25 anos das finanças públicas brasileiras, que foi objeto, inclusive, de uma produção de uma revista. A conclusão que se chegou nesses 25 anos, tá, eu vou dizer agora. Durante 25 anos, o Brasil, eu digo o Brasil, o governo federal, gastou 19,5% a mais do que arrecadou durante 25 anos seguintes. Isso quebrou Você o que país. está em casa, imagina você gastando na sua casa 19,5% no primeiro ano.
você já vendeu o carro, se afundou no cartão de crédito. Você tá No pedindo cheque comida especial. pra vizinha? Não O dá. que significou isso? Uma dívida de 6 trilhões de reais. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar um pouquinho mais sobre a política no país. Nós voltamos já já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é política e sobre isso eu converso então com Fernando Chagas, cientista político, e com Rodolfo Amaral, especialista em finanças. A gente estava falando no bloco anterior sobre a realidade, o cenário que a gente tem hoje, você principalmente que tem convivido bastante lá em Brasília. Você pode dizer, Rodolfo, a gente pode dizer que a gente está vivendo um colapso, tanto no executivo, legislativo e judiciário? Como é que você vê essas três vertentes hoje? Eu diria que uma das falas mais importantes desses últimos 9, 10 meses aí que nós estamos indo, no Brasil, embora uma fala arriscada, foi quando o Paulo Guedes teve a coragem de, pela primeira vez, um ministro da Economia, de falar de forma clara e objetiva que o país quebrou, e ele está absolutamente correto. O país quebrou, exatamente pelo que eu falei no momento anterior. Tá? Nós ficamos discutindo, a Previdência dá ou não dá prejuízo? Nesses 25 anos que eu falei, o prejuízo foi de 1 trilhão e 400 bilhões. Isso está documentado, tá? Em prestação de conta da Presidência da República. Mas não é só isso. Durante esses 25 anos, o Brasil financiou toda a Seguridade Social, tá? E eu não sou contra financiar a Seguridade Social, eu acho que é necessário, mas nós precisávamos ter financiado com recursos de natureza tributária. O Brasil colocou títulos da dívida pública para tomar dinheiro, ou seja, tomou dinheiro de rico para investir no pobre. Só que para o rico ele ficou pagando uns juros elevados, assumiu uma dívida, tá? E hoje nós pagamos 420 bilhões, certo, de juros anuais da dívida pública para os ricos, deixando os ricos mais ricos, certo? E gastamos 250 milhões com os benefícios sociais de toda a natureza. Ou seja, estamos dando mais dinheiro para ricos. Então, nós tentamos nos enganar. É como se nosso filho tivesse numa escola particular, eu perdi o emprego e resolvi mantê-lo, pagando a escola com cheque especial, com cartão de crédito. Uma hora o dinheiro acaba, uma hora o banco corta o meu crédito. Então foi isso que aconteceu. Tá? E não houve discussão profunda, não está havendo essa discussão que eu acho a mais importante do Brasil neste momento. E só corroborando com o que o Rodolfo falou, tem uma discussão muito grande. Os previdencialistas não têm déficit. E aqueles financistas, que nem o Rodolfo e eu defendemos, tem déficit. Eu não vou discutir se tem déficit ou não tem déficit. 55% do orçamento não financeiro da União, 55% vão para a Previdência. 65% vão para a Seguridade Social. Isto vem crescendo exponencialmente. Nós vamos chegar num ponto, se não se fizesse a reforma da Previdência, que deve passar dia 22, e se não fizer outras reformas, reforma administrativa, reforma tributária, nós vamos chegar num ponto, mesmo com a reforma da Previdência, que nós só vamos pagar inativos e ativos. Praticamente 92%, o orçamento que foi agora da União, para o orçamento geral, para o ano que vem, 93% estão comprometidos com pagamentos de despesas obrigatórias e permanentes. Resta apenas 7% para investir e 7% para investir num país como o nosso, que precisa de infraestrutura, é muito pouco. Mas vocês acham, por exemplo, que o Guedes está firme no cargo, está fazendo a lição de casa? O problema é o que o Rodolfo tenha falado. Ele fala a verdade, mas a forma de falar. O conceito dele para recuperar o Brasil é doloroso. E ele é muito espontâneo. E ele fala como nós estivéssemos falando aqui. Aliás, todo mundo é espontâneo nesse governo, né? Espontâneo. Muita gente espontânea. Só que a política, ela tem uma liturgia, tem um ritual. É diferente o Rodolfo falar, o país quebrou. Agora o ministro fala, o país quebrou, vocês fazem isso, cada bilhão que vocês tiraram de mim, eu vou tomar de volta. Pronto, entrou no... Mas o problema, Chagas, é que algumas corporações brasileiras entram numa discussão com interesses escusos, certo? Anunciam um discurso que pega na mídia e vira verdade. Esse discurso de que a Previdência não era deficitária partiu de quem? Da Unafisco, certo? Que é a entidade que representa os fiscais da Receita Federal do Brasil.
E por que esse discurso? Por que eles ficaram num determinado momento apavorados? Porque na hora que fosse discutir o regime geral de previdência social, iria se discutir o regime do servidor público federal, cujo déficit per capita é 18 vezes maior do que o do trabalhador comum, do ser mortal, aqui do trabalhador CLT. E eles temiam essa situação. E, vergonhosamente, isso continuou sendo mantido, certo? Porque já em 2003, na reforma proposta pelo Lula, o Supremo Tribunal Federal, esta vergonha que a gente está assistindo aí dos nossos ministros, tá? Defendeu a tese do direito adquirido. Certo? Então, por força do direito adquirido, não vamos longe. Você entrar no site da Prefeitura de Santos e for verificar a folha dos inativos, você vai ver gente recebendo 50 mil reais. Certo? E não é um, eu não estou falando de um caso, são dezenas. Agora o certo? STF deu um corte, mas deu um corte nos 39 mil. Não, mas está lá, está consignado, no Olerite está lá. Então, essas coisas, quer dizer, acabam ganhando uma verdade. O fato nu e cru é o seguinte, hoje, tá, de acordo com dados oficiais, se o Brasil, agora eu falo os três entes, União, Estados e Municípios, vendesse tudo o que tem para pagar suas dívidas, ainda fica devendo 3,5 trilhões de reais. O grande problema, só para encerrar, é o déficit público anual, que esse ano diz que é de 150 bilhões, mas não será, acredito ser, e essa dívida enorme que nós temos, uma dívida pública de 80% do PIB. Então, sobre essa ótima notícia, a gente fala no próximo bloco. Só um minutinho, a gente volta já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é política e economia, e sobre isso eu converso com Fernando Chagas, cientista político, e com Rodolfo Amaral, especialista em finanças. Bom, a gente está falando sobre a possibilidade do Brasil ter quebrado. Notícia triste essa, né? Complicada. É a realidade, o Brasil quebrou e não quebrou hoje. E para recuperar vai demorar. Porque vai demorar para recuperar. Nós precisamos ou cortar despesa, ou aumentar tributo, ou ambos. Eu tenho uma visão. Para recuperar o que chama de equilíbrio fiscal, nós precisamos fazer os dois. Cortar despesa, que é muito difícil cortar despesa, e aumentar tributo. Se não fizer isso, nós vamos voltar ao que o Rodolfo falou. Nós vamos emitir títulos. E toda vez que a gente emitir títulos... Agora, a gente está falando de aumentar tributo, criando impostos, aumentando os impostos já existentes, porque a gente tem aí uma confusão entre o Guedes e o Bolsonaro, por exemplo, na questão do CPMF, né? Da CPMF. Um quer, o outro não. Esse está sendo o problema. Nós já temos 3 propostas diferentes de reforma tributária e, para mim, todas elas absolutamente esdrúxulas. Porque nenhuma delas fala em reduzir imposto, fala apenas em agregar e mudar a nomenclatura. Só que é muito difícil fazer isso. Por exemplo, como é que você vai acabar com a PIS e a COFINS que financiam a Seguridade Social? Certo? O PIS financia o seguro-desemprego e o abono salarial. A COFINS, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, financia a Previdência Social. Aí todo mundo fala assim, não, mas nós temos que reduzir a carga fiscal de 32,5%. 16 pontos percentuais dessa carga fiscal estão vinculados à folha de pagamento e a benefícios sociais. Se eu mexer nisso daí, eu acabo com o país de vez. Aí aqueles que estão desprotegidos vão ficar cada vez mais desprotegidos. Então, o discurso certo, político não tem a menor vinculação com a nossa realidade. Não bate. Não se concilia essa coisa. E está muito difícil isso, porque nós não conseguimos ir para um debate claro sobre essa questão. E rapidamente, quando se fala que vai criar CPMF para desonerar a folha de pagamento, não corresponde à realidade. Porque a CPMF com 0,4 vai render 150 bilhões. A Seguridade Social paga pelo faturamento das empresas, PIS, COFINS, rende 300 bilhões. Ainda vão ficar 150 bilhões. E o buraco da Previdência Social só nesses primeiros 8 meses, certo, de 2019, janeiro a agosto, que foi fechado o segundo quadrimestre, já foi de 220 bilhões, somado o regime geral de Previdência Social e o regime próprio de Previdência da União. Ou seja, essa história de que a reforma tributária, a reforma previdenciária resolveu o problema, sacrificou a classe trabalhadora e só resolveu 20% do problema. Os próximos 10 anos, certo, da Previdência Social está projetado de acordo com o estudo atuarial feito pelo próprio governo, não estou inventando número, certo, de 4 trilhões de reais.
Certo? Então, na verdade, eu estou reduzindo apenas 20%. Eram 5 trilhões, reduziram para 4. O ritmo de crescimento do endividamento vai diminuir, mas ele ainda vai continuar crescendo. Por um bom tempo, né? Um bom tempo. Gente, essa discussão vai longe, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou. Muito obrigada pela participação. Eu espero que a gente tenha melhores notícias da próxima vez que vocês virem. Obrigada, Chagas. Não obrigada, convida mais. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.